Shanti Bhavatu. Hola, bem-vindos, bem-vindas. Quero deixar esta imagem aqui contigo porque vamos falar de algo muito importante hoje. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Purna Bhavatu. Começamos hoje nossa live com este mantra Sarvesham Svastir Bhavatu, que é o mantra de la paz cantado por Tina Turner. Depois vou poner o link aqui para vocês. Respirando profundo neste momento e sentindo profundamente o chamado que tu viste quando viste o flyer que dizia que hoje vamos falar sobre como mantermos nossas práticas de paz, como entrar em contato profundo com nossas práticas de paz. E sou Shirayan, estou aqui em Dharma News uma vez por semana. E claro, estamos vivendo tantas coisas e de repente esta palavra com essas 3 letras tão chiquitita, paz, pero que tem um significado interno e externo tão profundo. E entrar em contato com compreender a necessidade profunda da paz, das práticas de paz, da manutenção de nossa paz, de emanar paz, de aprender paz, de ensinar paz, de estar em paz mientras passa um helicóptero e elegir paz. Então, hoje, nesta conversação que vamos a ter, quero invitar a primeira coisa que vamos fazer hoje, porque vamos falar sobre a paz do corpo, a paz da mente, a paz do coração e a paz do espírito. Vamos a tocar estes 4 pontos de paz. Então, a primeira coisa que me gostaria perguntar-te é se tu de verdade queres estar em paz. Se de verdade queres estar em paz, se estar em paz é algo importante para ti, porque muitas vezes passa isso, nós outros decimos como se a paz fora este vaso com água, certo? E como se a paz fora el agua, e tu tienes muita sede, e estamos caminhando por la vida com esta sede, com um vaso de água na mão e dizendo a todo mundo, ai que tenho uma tremenda sede, chama, tu não sabe la sed que tengo, es que tengo una sed increíble, es que no puedo con la sed. Yo haría todo para calmar esta sed. De verdad, esta sed sería algo que si yo supiera cómo la calmaría aquí mismo, que sed tengo, es que si tú pudieras entender mi sed, la sed que yo tengo, si tú pudieras entender eso, tú sabrías que es lo más importante para mí. Y caminamos por el mundo quizás hablando de esta sed con un vaso de agua en nuestra mano. E a verdade é que quando uma pessoa tem sede e tem um vaso de água na mão, o que ela faz é e ela não sigue falando desta sede, explicando sua sede. Ela de verdade, se tem de verdade sede, ela para e toma água. E assim mesmo é com a prática da paz. Se nós outros queremos tanto ter paz e pedimos paz e sofrimos por não ter paz e tomamos terapia por ter paz e queremos tanta paz, sabemos que estamos caminhando com um vaso de paz em nossas mãos, que é nossa prática, são o que vamos a trabalhar e falar hoje sobre como manter esta paz, como ir profundo nesta paz, que práticas de paz podemos fazer. Mas a primeira pergunta é se de verdade queremos ter paz, porque quando queremos ter paz, quando queremos algo de verdade, hacemos.
algo a respeito. Pero quando não queremos e decimos que queremos e charlamos que queremos, explicamos o porquê queremos e porque é demasiada perda de energia e uno poderia invertir esta energia de verdade em la prática de aquilo que nossa mente dice que queremos, pero que a lo mejor não está aí comunicada com nosso coração. Há uma charla de Pema Chödrön, tão bonita, esta increíble maestra budista, e ela habla que em suas orações, ela não pide em suas orações, em suas visualizações, em suas meditações por algo. Ela pide, por favor, que eu queira querer algo, que de verdade queira isso que estou dizendo que quero. Então, de verdade, aqui, neste momento, nesta live, quero, mirando esta luz deste cielo azul que está à frente a mim, nesta isla de Maiorca, no meio do Mediterrâneo, sentindo essas plantas que tenho a meu alrededor e toda essa natureza que está aqui, e pedir de verdade o que é sagrado, o que é divino, que todos vocês que estão escutando esta live agora, que de verdade queiram sentir paz, que de verdade queiram, que seu coração queira, que de verdade eu, tu, vocês, nós outros queramos a paz, de verdade, com este compromisso de quem tem sede e se lança sobre o vaso de água e lo toma, que de verdade sintamos que queremos paz. Então, praticando esta paz, vou de novo em minha água. E que nós outros podamos dizer a nós outros mesmos em nosso dia a dia, wow, de verdade quero querer isto. E hoje vamos falar sobre querer a paz. Quando nós outros queremos a paz e entramos em nossa prática, vou dar aqui 4 sugerências que a mim me resultam muito bem, a meus clientes me resultam muito bem e todos os participantes, os mais de 8.000 participantes que estiveram comigo em treinamentos presenciais e online nestes últimos 25 anos, les ha dado muito resultado também. Primeiro, me gostaria de falar da paz do corpo. É muito importante mirarmos os 4, somos formados, né? De 4 pontos, somos formados de corpo, de mente, de coração e de espírito. Mis expertises são no trabalho com a mente. Vou começar por el corpo, sabendo que muito do corpo sigue a mente. Então, falar de paz corporal. Me acordo no primeiro curso de meditação que tomei, que falaram sobre a postura para a meditação. E nos explicaram que uma das coisas que nos impediam a desfrutar e a profundizar na meditação era o corpo não estar em paz. E que uma das posições para a meditação era a posição de leão sentado, que era como este leão se senta assim, e ele está completamente relajado, a relaxação do corpo. E que se alguma pessoa que estava tomando o curso tinha desafio em la rodilla, em las caderas e que tinha dolor, que não começara a meditar mientras não acomodasse seu corpo para não sentir dolor para poder entrar na meditação. Então, é importante nós outros mirarmos que se estamos querendo ter práticas de paz, observar de que maneira estamos sacando nosso corpo de sua paz através de nossos hábitos diários. Nosso corpo, por exemplo, não está desenhado para estar mais de 2 horas sentado, certo? É um corpo que foi desenhado para estar em movimento. Então, de mis práticas de paz, desde o home office time que estamos tendo, hasta a paz do exercício físico, se nós outros estamos infligindo dolor e sedentarismo no corpo, e nosso corpo está com dolor e com enfermidade, é um esforço mais forte nós outros estarmos em paz, tratando mais em cima este dolor corporal e esta enfermidade. Então, a primeira sugerência é cuidar também da paz do corpo, que é, se tu estás sentado ao lado da computadora muitas horas, tenta boteia de água ao lado e toma água durante tu trabalho laboral, porque assim tendrás que ir ao banho várias vezes e te paras, e ao parar te estiras a espalda, estiras as pernas, a circulação melhora, e não estás aí contribuindo e añadiendo ao desafio corporal laboral número 1 no mundo,
que é la lombar, os desafios da lombar, as hérnias de lombar, que é todas essas pessoas que trabalham muitas horas sentada e danham sua coluna, certo? Sua lombar. Então são pequenas coisas. Al despertar por la manhã, estirar, é tão pequeno como ir ao dentista hacer tu revisión e tu limpieza, é como nós outras mulheres irmos em nossas ginecólogas a hacer nossas revisões anuais, é como nós outros hacermos exercício físico, mover o corpo de qualquer maneira, 30 minutos ao dia, não importa como seja, pero levar este corpo em movimento 30 minutos ao dia, tão sencillo como hacer-se uma analítica de sangue, a ver se está todo bem com tus vitaminas. Muitas clientas às vezes chegam em sessão comigo e sentem que estão um pouco deprimidas, que não têm energia, que estão desanimadas, e às vezes pido, tu já has ido a tu nutricionista chequear como estão tus vitaminas, e vai ser uma analítica, o que lhe falta é vitamina D, que está no pé, a vitamina D, não tem vitamina D, ou na vitamina B12, e o que faltava para su paz era nada mais um complemento vitamínico. Então, cuidar da paz do corpo é cuidar para ver se estamos dando ao corpo o mínimo que necessita para ser este templo que nos carga por esta vida, para arriba e para abaixo. Se estamos dormindo 8 horas, mira aqui depois a live que he dejado, a masterclass sobre como dormir bem. Se estamos dormindo mínimo 8 horas, se estamos levando este corpo à alimentação natural, ao descanso que é necessário, ao exercício físico, porque como vamos a ter um espírito em paz, um coração em paz e uma mente em paz, se estamos tratando super mal a nosso corpo, se não estamos tendo respeito com este corpo que nos foi dado. Me gusta muito fazer uma broma de que Deus deveria cobrar arriendo de nosso corpo. Como nos ha dado o corpo gratuito, muitas vezes lo tratamos de uma maneira, com muita falta de compromisso e respeito. Pero se a cada mês nosso corpo se estivesse mais intoxicado, subiera a renta do corpo, agora você está fumando, então vai subir a renta de seu corpo. Você está comendo um montão de coisa tóxica, basura, junk food, vamos a subir a renta desse corpo. E então uno queria barrar a renta e cuidaria melhor do corpo. Então são pequenas sugerências e tips para recordarmos que paz, para caminhar com paz no mundo, necessitamos mirar-nos de uma maneira completa, e o corpo é uma das portas também para a paz. Exercitar-se, comer, descansar, estirar, levar este corpo à revisão, como levamos ao coche, ao auto, a cambiar o aceite, como levamos este coche a cambiar as jantas, pois este corpo também necessita sua manutenção. E depois vamos falar um pouco mais também sobre a paz de la mente, que para mim é o carro-jefe. E a paz de la mente é uma paz que também se necessita elegir, como disse Pema Chodron, querer estar em paz. E quando eu quero esta paz mental, a primeira sugerência que vou dar hoje é que abras na lista de cura. E nessa lista de cura escrevas os 52 pensamentos que são mais repetitivos em tu vida, as 52 crenças, os 52 pensamentos que são mais repetitivos em tu vida e que te generam medo, inseguridade, negatividade, que te bloqueiam, que levam à inércia. E observa, põe estes pensamentos no papel, porque, como disse Byron Katie, a mente pertence ao papel. E mira tu mente desde afuera, porque muitas vezes estes pensamentos que não nos deixam estar em paz estão dando vueltas em nossa mente, pero não logramos vê-los, porque logo pensamos algo, passa um helicóptero e logo te chamam por telefone e logo estás cocinando algo e logo se te rompe a unha e hay que limarla e logo o Instagram entrou e o Facebook e todo e o YouTube e logo é hora de dormir. E já não hemos parado neste hábito de dar-nos o tempo, de alimentar e cultivar nossa paz, para ver aquilo que passa em nossa mente. Então, eu sugiro que abras uma lista de cura e empieces a escrever aí quais são os pensamentos que se repetem e que te levam à inércia, ao sofrimento,
Aqui é uma crença limitante para ti, que tu al creer isso não actúas, não sales desta crença. E de verdade buscar qual é a técnica, a ferramenta mais eficaz para ti, para deshacer estes pensamentos através da compreensão e o questionamento de que é o que esse pensamento, qual é a missão deste pensamento em tu vida. Muitas pessoas les gustam buscar a raiz deste pensamento e vão à infância. Outras pessoas gustam das técnicas de questionar o pensamento e ressignificar aquela crença. Para mim, uma das técnicas que mais me encanta é The Work, de Byron Katie, onde ela questiona o pensamento, onde ela encontra o pensamento com consciência e não obedece mais ao pensamento de maneira mecânica e automática e sai do espaço de submissão, de sentir-se submisso a este pensamento, como que o pensamento vem e manda em mim. Então, como posso eu alimentar uma paz em minha vida, em minha mente, em meu corpo, em meu coração e em meu espírito, se mentalmente estou repetindo pensamentos e crenças que dizem que eu não sou, não valgo, não vou lograr? Então, de verdade, se queremos ter paz, queremos cultivar a paz, não podemos levantar um tapete e pôr de lado estes pensamentos que às vezes nos visitam, às vezes nos invadem e às vezes nos inundam e definem nossa vida. Então, entrar em contato com essa lista de quais são estes pensamentos e ir derrumbando um por um. Muitas vezes, Byron Katie faz esse trabalho e chegava com um pensamento limitante para ela e dizia: não sou uma pessoa lovable, não sou uma pessoa que a gente pode amar. E ela dizia: qual é tu prueba? Where is your proof? Qual é tu prueba? Ah, bueno, que fulano me derrou. Bueno, que fulano te derrou não tem nada a ver contigo. Ele decidiu derrar, ele decidiu ir, se enamorou de outra pessoa. Não histórias com ele. Ah, bueno, é que tenho poucas amigas. Bueno, isso não quer dizer. E aí ia derrumbando todas as crenças que havíamos criado para sostener aquela crença na vida. Então, muitas vezes tem um pensamento dessa lista tua que tu vas a ler e vas a dizer: déjame ver este pensamento negativo que dá voltas em minha cabeça. E quizás lo vas a derrumbar solo com a pergunta: ¿es eso verdade? ¿Es eso verdade? Certo? Vocês já me escutaram falar sobre isso aqui. Quizás vas a derrumbá-lo com a pergunta: ¿puedo saber com absoluta certeza se esto es verdade? Quizás vas a derrumbar com a pergunta: ¿cuál es mi prueba que esto es correto? Muitos de nós outros estamos pensando com pensamentos ansiosos sobre o futuro, né? E aí vem: nunca mais vamos a poder viajar. ¿Es isso verdade? Pode saber com absoluta certeza que isso é verdade? Esta semana uma coach que havia perdido seu emprego, está começando um novo empreendimento, tem uma ideia bueníssima, mas quando está a ponto de começar, vem a inércia do pensamento: não vou lograr, não é possível, vou fracassar. E sentamos em sessão e vas a fracassar. Puedes saber com 100% de absoluta certeza que isso é verdade. Vas a fracassar. Qual é tu prueba? Então, essa lista é muito importante, porque essa lista é como dar um jaque mate e acorralar o ego em um rincón, arrinconar o ego e dizer: mira, te estou mirando, mira todos estes pensamentos, estas crenças limitantes que tu me tens aí dando vueltas, sarandeando-me internamente, como disse minha amiga Abirami, sarandeando-me internamente. Então, al mirar tu mente no papel, também assumes a responsabilidade de assumir um compromisso em destruir, questionar, compreender, ressignificar estes pensamentos que estão roubando a paz de tu vida. E sabendo que nós outros somos los dueños deste templo, que derramos as portas abertas com todo o ouro adentro, e qualquer pensamento negativo que seria ladrão passa em nosso templo, vê aberto e rouba nossa paz, rouba um pedaço de nossa vida, rouba nossa presença, rouba nossa percepção da realidade,
amable, rouba nossa conexão com o outro, rouba nossa autoconfiança. Então, quando traemos estes pensamentos nessa lista, é um grande trabalho para cultivar a paz, porque ele nos mostra de verdade que é o que estamos negando, que é o que estamos escondendo de nós outros mesmos, que é o que estamos evitando trabalhar. Às vezes, empieza uma sessão com um cliente e justo antes da sessão, me escreve meia hora antes, ai, Shiradi, estou com medo da sessão de hoje, coisas aqui que estou evitando trabalhar há tanto tempo. E eu me gusta contestar com essa pergunta, pero será que tu vida em paz não vale este esforço? Será que tu paz não vale? Tu não queres paz? Porque às vezes não queremos paz, né? Queremos seguir no sofrimento que é conhecido, no sofrimento que é familiar, que já sabemos manejá-lo. Como essa história que contei tantos anos em los treinamentos presenciais em todo o mundo, onde uma pessoa estava viajando por el deserto e se perdeu e de repente viu uma gasolineira ao fundo e estava um senhor sentado em la gasolineira em uma silla assim, essas gasolineiras del deserto com el polvo e el heno esse que rueda e el senhor aí ao lado com seu perro. E esse homem que se havia perdido parou para conversar com esse senhor e perguntar, né, como hago que estou perdido. E ele ia falar com o senhor, pelo perro que estava ao lado dele, aullava. E então, de repente, no meio da conversação, a pessoa que estava perdida disse, senhor, momento, não podemos nem conversar, porque se o perro não para de aullar, que lhe passa a este perro? E o senhor, dueño del perro, lo mirou e disse, el perro... que este perro, lo que le pasa es que está sentado en cima de un clavo. Entonces, ele que estava perdido, dijo, pero un momento, no entiendo, este perro no está amarrado, está aí a su lado, porque no se para, ¿no? Si el clavo le duele tanto, ¿por qué no se para? Y él dijo, bueno, es que para el perro el clavo le duele suficiente para que aúlle, pero no duele suficiente para que se pare. Então, essa é uma reflexão que é importante fazermos quando sentirmos que não estamos em paz, que é nosso estado natural, que é como nascimos, verdade? Neste estado natural de amor e paz, de conexão com o mais profundo e divino, com a criação mesma. A vezes nos gusta quejar-nos mais que levantar-nos del clavo. A vezes nos gusta falar, sentir-nos vítima. Muitas vezes me he sentido assim, como que tinha muito mais energia para falar com uma amiga, desahogar del problema, pero não arremangava, sabe? Para de verdade hacer o trabalho que havia que ser hecho hasta chegar à raiz deste problema e poder mirá-lo com gratitud, com bendição, com aprendizagem. Então, a mente é de verdade um espaço que necessita nosso enfoque e nossa presença e nossa constância, porque é a base raiz de nosso sofrimento e de nossa paz interna. Há estudos agora que falam que o coração, por milésimos de segundo, siente primeiro, que o coração tem um campo elétrico muito mais potente que a mente. Bueno, excelente, pero todavia nós outros operamos em um espaço onde sentimos primeiro a mente pensante e logo ela manda uma informação para o coração e o coração sigue o carro da mente. Hasta que tenhamos uma prática profunda de meditação, de conectarmos com nosso coração primeiro e deixar a mente parlantina, hablando sola, pues todavia nos toca começar por la base e poner estes pensamentos limitantes em um papel e arremangar e mirar de frente nossas crenças sem medo ou com medo também, mirá-la e fazer o trabalho que deve ser feito para conquistar um pouco mais esta paz mental. E para isso, eu queria fazer um exercício com vocês que estão aqui agora, porque em várias masterclasses aqui em Dharma News, vocês me escutam dizer que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a mente não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Ou ela pensa A ou ela pensa B, não pode pensar A e B ao mesmo tempo. Da mesma maneira que minhas manos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, dois pensamentos não podem ocupar o mesmo lugar dentro de nossa mente. Então, empecé a live com isto, porque queria ser um exercício com vocês que estão aqui escutando-me. Quero fazer um exercício onde vou poner de novo a canção
deste mantra de la paz, que é cantado por Tina Turner, que é belíssimo, vou poner depois aqui. E vou pedir que por um período de tempo, tu pongas tu atenção solo em tu respiração, mais nada. Vas a estar comigo, vas a poner solo tu atenção em tu respiração, e quero que tu cuentes adentro tuyo quantos segundos tu estás aí sem ter um pensamento. Então, tu estás com a atenção em tu respiração e em tu mente estás 1, 2, 3. Ai, que hambre. Entrou um pensamento. Ok, de novo. 1, 2, 3. Ai, que bonito el pelo. Pensamento. Ok? Então, quero que tu hagas essa prática comigo. E vas poniendo aqui no chat quantos segundos tu logras. 5, 10, 15. Ok? Se tu viene um pensamento, vuelve de novo al 1, 2, 3. Ok? Então, vou poner esta canção para inspirar-nos. E empezou. E adentro tuyo cuenta. Pon tu atención en tu respiración. Cultiva la paz de tu mente. Entonces, quiero dejar esa práctica aquí. Quiero saber de ustedes cómo les fue. Mira a quantidade de tempo que hicimos, certo? Então, é algo que puedes poner tu uma despertadora. Quero ver aqui no chat como les foi. Quantos segundos, minuto has logrado tu a poner a atenção em tu respiração e en el conteo. A princípio, quizás alguns de vocês já são meditadores com muita prática, já estão muito avançados. Essa é uma prática básica que é muito funcional. As pessoas, né? 30 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 5 segundos, gratidão por sua honestidade. Aquilo que estamos vendo, que queremos ter paz. Para cultivar essa paz, nos toca fazer estes pequenos exercícios de 10 segundos, de quanto tempo eu posso estar em silêncio sem escutar a mente parlatina. E um dos exercícios mais básicos para cultivar a paz mental é trazer a atenção e o foco como um laser, um foco assim que não há inquebrantável. E uma das maneiras mais harmônicas é trazer a atenção à respiração ou a um sonido, respiração e sonido, respiração e conteo. Puedes contar com os dedos das mãos, puedes repetir um mantra com tu mala, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Puedes fazer orações de acordo a tu fé, a tu religiosidade, quizás vas a ser Padres Nuestros, Ave Marias. A coisa é que tu estés presente a las palavras, a la oração, al mantra que tu estás dizendo e recordando que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. 13 segundos,
pero antes de alcançar esses segundos, tive conversas internas. Certo, Caliran? Então, 15 segundos. Então, les dejo acá, de verdade, sempre essa pergunta. Para cultivar a paz, de verdade eu quero estar em paz? De verdade a paz é algo que já ha despertado sua importância dentro de minha vida, a la qual me hace comprometer com o cuidado de manter meu corpo em paz, minha mente em paz, meu coração, minhas emoções em paz e minha espiritualidade em paz? Então, se de verdade a paz, esta sede, esta hambre que temos é verdadeira, é honesta, pois naturalmente vamos a estabelecer em nossa vida esses cuidados com cultivar a paz. Assim que já hemos hablado de alguns tips de cultivar a paz do corpo, alguns tips de cultivar a paz da mente, né? Podemos falar, horas sobre cada uma de estas, pero estou dando aqui alguns tips para que vayas praticando e tenhas sede de mais. Porque não sei o que sentiste tu a hora que hicimos esta prática em conjunto todos aqui, quando tu sentiste esses 4 segundos ou esses 5 segundos de silêncio que has logrado agora, adentro de uno há uma descoberta, há como, o que é isso que é sentido por 15 segundos? O que é isso que é sentido por 5 segundos? E quando uno descobre a maneira, o caminho de ir a este espaço e regressar, Deus nos bendiga com a capacidade de estarmos enviciados, um pouco enviciados nesta sede, neste hambre deste silêncio, desta paz interna, de la consciência que despierta aí, não? E que nos dá ganas de regressar, como quem vai visitar uma grande amiga, um grande amigo, como quem vai visitar um ponto turístico que te dá muita alegria estar aí, como quem vai dar um chapuzón en el mar, que uno também alimenta esta presença de entrar em espaços de silêncio dentro de uno, e já hemos praticado hoje um pouquinho, assim que tu sabes que puedes. Agora quero falar um pouco sobre a paz del coração, a paz de las emociones. Quando estamos buscando cultivar a paz em nossa vida, e temos ressentimentos abertos, ciclos abertos, uno hace uma meditação de 1 hora, vai profundo nesse silêncio, de repente abre o Instagram, vê a foto del ex, de la ex, e viene de novo o ressentimento, se acabou com a paz, acabou com a meditação de 1 hora, se foi todo para a basura, porque todavia não é trabalhado emocionalmente este ressentimento. Há uma masterclass que é deixado aqui também em Dharma News sobre o arte del perdão, que habla profundo sobre o ressentimento, então vou invitar-te que passe esta masterclass. Pero o que quero trazer hoje é recordar-nos, ou quizás dar-te uma notícia, que é possível uma vida em nosso coração, uma presença harmônica de paz, e um coração que vive, sim, o ressentimento ou o dolor imaturos. Eu sinto que há sofrimentos que vêm em nossa vida que nos fazem madurar de uma maneira, é o pulidor de diamantes mais power que há, o dolor emocional. He pensado muito nestas temáticas do dolor emocional. A próxima semana vou começar um ciclo de masterclass de autocuidado emocional e vamos falar dos dolores emocionais específicos, porque de verdade cada vez que passamos por sanar algum desses dolores personais, reencontramos de novo com nosso coração natural, que é este coração lleno de amabilidade, de espaço, de vibração, de generosidade, de compaixão, de gratidão, de novo recordando que essa é nossa natureza, e também recordando que quanto mais nós outros invertimos em consciência, mais sentimos paz e cultivamos esta paz. Nos gusta tanto estar nesta paz que quando entramos em espaços de ressentimentos, de dolor, de envidia, de medo, percebemos isso
e sentimos, uau, esta não é minha natureza, não é aqui onde quero viver, não é aqui onde quero descansar minha mente, não é aqui onde quero descansar meu coração, não é aqui onde quero contrair meu corpo, verdade? Então, já temos esta sede de impecabilidade dentro de nós outros. É como quando vamos a um restaurante e não nos gusta sentar em uma mesa sucia. Nós outros nos gusta sentar em uma mesa limpa. Quando estamos em nossa casa, não nos gusta dormir em um colchão, em uma sábana sucia que huele mal. Adentro de nós outros é igual. Não nos gusta estar com um espaço emocional cargado, tensionado, duro, rígido, doloroso e caminhar com esse dolor. Então, há algo dentro de nós outros que se despierta e tem hambre de cura, de sanação. Então, se saber que se hoje tu estás carregando algum conflito emocional, algum ressentimento, é que has tomado uma decisão interna de não sanar isto hasta a raiz, porque há tantos profissionais que trabalham solo com a cura, não importa o que tu sientas, o que tu hayas passado, se és um câncer, se és um divórcio, se és um luto, se és uma perda de uma pessoa, todos esses dolores traem muito amadurecimento se são trabalhados com consciência. E há profissionais, psicólogos e terapeutas que estão aí com tanto bagagem e experiência de levar-te a espaços de ressignificar ou de digerir, de fortalecer tu sistema digestivo emocional para que puedas passar por las fases de luto, para que puedas digerir esta situação, para que puedas correr os frutos do amadurecimento desta situação emocional, para que puedas volver a sentir a paz do coração. He leído uma frase de Paulo Coelho esta semana que disse: quando eu cometo o mesmo erro várias vezes, isso já não é um erro, é uma decisão. Quando eu cometo o mesmo erro várias vezes, já não é um erro, é uma decisão. Então, se estamos caminhando com dolores emocionais, é que estamos decidindo que cultivar a paz do coração não é uma prioridade para nós outros. E é interessante mirar para isso sem culpa, sino que mirar com autorresponsabilidade e dizer, ok, me he dado conta que essas são as decisões que estou tomando, infligindo dolores em meu corpo, não cuidando da paz corporal, não cuidando da paz mental e não cuidando da paz do coração, da paz emocional. Isso não te hace uma mala pessoa, só te hace uma pessoa que ha despertado agora umas ganas internas de querer, como eu quero querer de verdade, quero querer cultivar a paz, porque se eu quero isso de verdade, nadie me segura. Não há pandemia que impida uma pessoa de fazer sua prática. Incluso as pandemias vêm a fortalecer nossa prática, porque quando estávamos antes da pandemia trabalhando em cultivar a paz, aqui estava o mundo com as contas, as relações, o corpo que envelhece, o outro que traicionou tal, e tu aqui cultivando tu paz del coração, del corpo e de la mente. Luego o mundo começou a entrar em diferentes níveis de intensidade. A única coisa que hace é recordar-nos que nossas práticas de cultivar a paz têm que alcançar este nível que o mundo nos exige agora. Então, se o mundo sube de intensidade e seguimos com a mesma intensidade de práticas, ou que muitas vezes nenhuma, ou na prática muito básica que te mantenha saludável emocionalmente e mentalmente, pero que agora necessita este upgrade. Sabe como nossos móveis, nossos celulares, quando começam a entrar coisas novas, tu tens que fazer upgrade. El Instagram, se tu não hace upgrade, começa a parar de funcionar. Nosso sistema de autocontenção, nosso sistema de saúde mental, saúde emocional, necessita estes upgrades também para caminhar ao mesmo nível que o chamado do mundo nos hace. Então, cultivar a paz significa cultivar a paz não só como eu fazia antes ou o que eu fazia semana passada, ano passado. Não, papitos e mamitas. Há que cultivar a paz no mesmo nível de que o mundo nos está exigindo agora.
E esse mundo é o mundo interno de cada um de nós outros. Vários de nós outros cultivamos a paz de maneiras que nos llenan e estamos felizes e estamos levando, surfeando muito bem as olas de lo que está passando, e outros nos sentimos que temos el água por aqui, então, de verdade, a prática de cultivar a paz não está sendo suficiente, e agora, quizás tu não te havias dado conta, pero ahora al escuchar mi voz en este momento y dejando este mensaje entrar en tu corazón, tu conciencia se amplía y tienes la presencia y la conciencia para observar que necesitas invertir tiempo y energía en cultivar tu paz, porque esta es la calidad de vida que tú mereces. E às vezes, e nosso coração, quanto mais nosso coração está saudável com suas emoções, sentindo todas as emoções de uma maneira saudável, sentindo tristeza de maneira saudável, sentindo alegria de maneira saudável, ele percebe a qualidade de vida que se merece. O coração que está saudável, ele sente, ele sabe o que merece e ele pode sussurrar a nossa mente: eu não mereço estar repetindo este pensamento, eu não mereço estar creyendo em estas crenças limitantes, eu não mereço estar revivendo mentalmente ressentimentos para sentir de novo o mesmo dolor, porque o cérebro revive a situação. Eu mereço paz, eu mereço sanação, eu mereço transcendência. E aí sinto que podemos dar um passo mais e acrescentar em nosso mapa de autoobservação do cultivo da paz e falarmos da paz de espírito. Cultivar a paz do espírito merece um sorvo de água. Cultivar a paz do espírito é compreender que em nossa renda diária, nossa renda que tem horário de trabalho, horário de cocinar, horário de homeschooling com os filhos em casa, horário de dormir, de duchar, de cepillar os dentes, necessitamos também ter um horário dedicado a lo que é sagrado. Imagínate tu que quanto mais vamos vivendo, mais dias vamos vivendo, mais nossa conexão com o sagrado deveria ser improved, deveria ser fortalecida, porque a cada dia que passa, mais cercano estamos do dia em que nos vamos a regressar a conectar com o que nos trajo aqui. Rumi tem um poema muito bonito que diz: aquele que me trajo aqui me tendrá que levar de regresso. Whoever brought me here will have to take me back. Então, se cada dia mais estamos caminhando em direção de volver a reencontrar-nos com o origen, com o que é sagrado, a regressar ao universo, à luz de onde venimos, faz muito sentido que quanto mais o tempo vai passando, mas nós outros tenhamos espaço para a conexão espiritual. Se nós outros não temos uma conexão espiritual, meaning dar importância à espiritualidade em nossa vida, e todo o que damos importância, dedicamos tempo e energia. Tempo para estudar sobre os grandes maestros, tempo para estudar sobre as diferentes técnicas que me sinto mais anclada em mim mesma, em mim mesmo, aonde puedo escutar a autenticidade de mi ser e os pedidos que mi ser hace de aquilo que ele quer nesta vida. Se ele quer seguir trabalhando com isso, se ele quer... Esta semana estava em sessão com minha psicóloga e ela me fez uma pergunta tão profunda que me correu de surpresa. Ela me disse: Shirayan, se tu não trabalharas com autoconhecimento, com que trabalharias tu? E foi tão bonito porque, uau, me hizo assim internamente, não sei como descrever, mas como dijo Abirame, me zarandeou por dentro. Porque é como abrir uma porta para ver se o universo quer que eu siga minha missão também através de outros canais. Eu sinto que esta conexão com a espiritualidade é a presença que nos hace escuchar esta voz interna, isto que é intocável, isto que vino com os outros, isto que é único, isto que é o que se vai a ir com a última respiração, com o último cerrar de olhos, esta presença, cumpriu sua história aqui
e de vez em quando perguntar a esta presença como, ¿qué quieres hacer hoy? E muitas vezes as pessoas chegam em sessão comigo e se sentem muito desconectadas e muito perdidas. E uma frase muito comum que escuto é: Shirayan, não sei o que quero, não sei o que quero fazer de minha vida. E é um espaço muito bonito, porque cultivar a paz não quer dizer que não nos vamos fazer perguntas profundas e transcendentales que nos muevam por adentro, que nos balanceiem as estruturas, porque às vezes são estruturas que já estão obsoletas, que já estão arcaicas, que já não correspondem mais a esta fase, esse período de tu vida. Então, cultivar a paz espiritual é cultivar estes espaços de autoconhecimento, que é como passar um scanner por ti internamente e observar aquilo que surge quando tu estás parado, quieto em tu silêncio e um pensamento cruza. Que é esse pensamento? És um mensageiro que está traindo algo que não has trabalhado, que falta mirar? Ou és um pensamento que te está chamando uma nova ideia, que está chamando-te a pensar um novo projeto? Ou muitas pessoas que estão empreendendo agora. E assistido uma vez um documental de uma pessoa que, para despertar sua criatividade, de uma empresa muito famosa, que não vou mencionar agora, ele corria no mesmo lugar, luego saltava dentro, fazia 4 fases, saltava dentro de uma piscina, e no fundo da piscina havia uma pedra, uma grande pedra, ele se agarrava nesta pedra, e quando não tinha mais aire, subia, saía da piscina, e estava seu secretário com na mesa papel e lápis, e ele escrevia todas as ideias que havia tenido, porque havia chegado a um momento de silêncio dentro da piscina. Então, sinto que cultivar a paz a nível espiritual é tomar a decisão de qual é o caminho que vou seguir de espiritualidade nesta vida. Qual é o caminho que vou seguir? Pode ser que tu sigas um caminho que é religioso, pode ser que tu sigas um caminho de autoconhecimento, pode ser que tu sigas um caminho de la yoga, de la permacultura, el camino, pero siento que de verdade, se caminhamos toda uma vida sem elegir nenhum caminho a ser seguido, o ego se distrai tanto que há uma grande probabilidade que nos dispersamos e que perdamos grande parte de uma vida que pudiera ser muito valiosa, e aí se torna programada, automática, mecânica e vazia. Sinto que os diferentes maestros del Zen, maestros sufíes, maestros, de todas as linhas de pensamento do mundo, maestros, estas pessoas maestras também, as grandes maestras, vêm mostrar que há caminhos a serem seguidos e recordar que esta vida tem mais sentido quando avançamos por um caminho que nos vai mostrando a capacidade que temos de ir evolucionando e observar-nos que coisa nos movem hacia a paz e que coisa nos movem alejando-nos de la paz. E os caminhos são interessantes porque muitas vezes te hacen passar por mesmo espaço em tu vida de novo. Pero como a evolução é em espiral, não é linear, cada vez que tu passa por um mesmo desafio em tu vida, se estás em um caminho de autoconhecimento, em uma prática de autoconhecimento, tu passas por o mesmo desafio desde outra perspectiva, com mais maturidade, com mais presença, com mais resiliência, com mais confiança, com mais experiência de vida. Então, ao cultivar a paz a nível espiritual, é entrar em contato com este momento do dia no qual vas a escuchar e a conectar com algo que seja mais grande que nosso próprio ego. Que não seja só esta voz do ego que compara, que exige, que diz, mas que podamos sentir neste exercício do silêncio, que podamos conectar hasta escuchar esse mensagem. Hago uma prática muito íntima, que me chegou a hora compartilhar com vocês, que hago esta conversação com o universo, com a deusa, com Deus, com os elementos, com o que é sagrado e divino. E quando converso com esta
com este espaço que não sei que nome etiquetar agora, com esta inteligência divina, com este amor divino. Quando eu converso com este espaço, não é uma conversação na qual eu hablo sola. Eu sinto que pergunto e escuto a resposta. Pergunto e escuto outra sugerência. Tenho uma dúvida e vou escutando essas respostas que vêm de uma conexão, de uma fé, de uma presença, de dedicar uns minutos a ter a paz do corpo bem instalada, a paz da mente cultivada, a paz do coração cultivada. Não la vamos a ter el 100% todos os dias estes pontos, mas nestes espaços que hemos cultivado, luego al llegar a paz e espiritualidade, sentir de verdade que abres um canal e que puedes ter conversações com algo que tem uma inteligência e um amor inagotáveis e uma sabedoria inagotável e que puedes contar com esta presença se tienes a habilidade de ir desarrollando, de transformar-te em esta flauta vazia, hueca, de transformar-te neste espaço aonde os pensamentos vão hacia os lados e dão espaço para que algo puro e limpo pueda passar e que puedas sentir que puedes fazer perguntas profundas a Deus, ao universo, a Deus, a inteligência divina e que puedas escuchar essas respostas em tu coração. E sinto que quando me dou o espaço de fazer isso, é uma das práticas de cultivar a paz que mais me cautivam e me anclo aí e sinto uma intimidade muito grande com a vida quando estou neste espaço. Quando escuto essas respostas, sinto uma intimidade profunda com a vida. E essa intimidade com a vida me dá esta confiança e não a mim, a nós outros, a todos nós outros, esta confiança, esta plenitude de agradecer a lo que já passou, anclar em lo que está passando e ter a energia, o amor e a presença para ir co-creando lo que viene de aqui em adelante. Então, de verdade, esta invitação para todos nós outros termos este tempo de querer cultivar a paz, de que este querer seja como uma fogata prendida em nosso coração, como este hambre, esta sede de querer paz, para deixar de invertir tempo e energia em tonteras que são mortais ao próximo segundo e de verdade invertir mais tempo e energia em las coisas que não mueren com o tempo. Que é quando cheguemos a los 70, 80, 90 anos, vamos estar sentaditos em uma silla ou caminhando por uns bosques ou jogando com os nietos ou meditando em algum lugar, pero vamos estar com nossos companheiros e companheiras mais profundas, que é o que está guardado em nossa mente, o que estará dando vueltas em nossa mente, o que estará dando vueltas em nosso coração, o que estará dando vueltas em nosso corpo, né? E com a fortaleza da conexão espiritual que vamos estabelecer para ter regresso à casa, regresso ao infinito, com muita paz, com muita confiança, com muita gratidão desta vida maravilhosa que hemos vivido, porque hemos reservado tempo em el decorrer de nossa vida a alimentar estes canais de cultivar a paz. Então, este pedido que de verdade queramos de verdade cultivar a paz, que queramos de verdade confrontar lo que nos impide a paz natural, lo que nos impide de viver as emoções de uma maneira saudável, lo que nos impide de ter uma mente que percibe a trampa do ego, que nos impide de ter uma disciplina diária, amorosa, fluida com o autoconhecimento. Que este cielo azul, que estas plantas, que esta tierra firme, que este fuego del sol y que el amor que hay en todos nuestros corazones pueda pedir en lo más profundo que queramos eso y que podamos apoyarnos cada uno con su pequeña luz a transformar esta búsqueda, esta práctica en una gran antorcha que pueda alumbrar todos los rincones de nuestro corazón, mente, cuerpo y espíritu y todos los rincones de esta tierra. Gracias por su presencia acá, a todos los que están aquí. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles. Vamos estar trabajando mucho con el autocuidado de las emociones
e agradecer a este equipo de Dharma News e a Abirami por este espaço maravilhoso que construímos em família e que a visão deste tempo que vai passando não te dê uma angústia de que o tempo vai passando, sino que te traga a presença de saber e contar todos os dias quantos segundos podes poner em tu respiração sem ter nenhum pensamento, para que puedas abrir os canais a conectar com o divino, com a divina e a cultivar a paz em lo mais profundo de tu ser. Gracias por tu búsqueda. Nos vemos el próximo miércoles.